Olá, sejam bem-vindos à aula 8 do curso de Física Moderna 1, segundo semestre do ano de 2020. O tema da aula de hoje é Soluções da Equação de Schrödinger, parte 1. Essa é a primeira de uma sequência de duas aulas, onde nós vamos resolver a equação de Schrödinger para alguns potenciais mais simples, que vão nos dar alguma intuição a respeito do comportamento das funções de onda em determinadas condições. Então, a gente vai resolver alguns potenciais em ordem crescente de dificuldade. O primeiro deles vai ser o potencial degrau e em seguida o potencial barreira. Esses dois potenciais a gente vai ver na aula de hoje. E em seguida a gente vai ver o potencial quadrado infinito e o potencial quadrado finito na parte 2 deste vídeo. Em seguida, no curso, nós vamos ver alguns potenciais contínuos. E no meio disso tudo a gente vai ver a solução em 3 dimensões. Até o final do curso a gente vai ver o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio, que é o nosso objetivo desde o começo. Falando desse vídeo e do próximo, nós vamos ver alguns potenciais que são descontínuos. Eles vão gerar funções de onda nas quais nós vamos impor a continuidade. Mas a gente vai fazer isso porque, como vocês vão ver mais para frente, são os potenciais mais fáceis de serem resolvidos. Eles resultam em equações diferenciais mais simples de se resolver, e o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio, que vão gerar equações diferenciais mais difíceis, a gente deixa para o final. Vamos tentar criar alguma intuição a respeito da solução da equação de Schrödinger, usando esses potenciais descontínuos. E como vocês vão ver ao longo do curso de Física Moderna 1 e do curso de Física Moderna 2, esses potenciais descontínuos eles vão servir para dar para a gente uma grande intuição a respeito de problemas muito complexos com um grau de simplificação muito grande, né? Você pode considerar esses potenciais descontínuos como sendo a vaca esférica no vácuo e na ausência de atrito para a mecânica quântica, digamos assim, né? Então, o primeiro potencial é o potencial degrau. O potencial degrau ele tem essa cara, né? Ele é nulo de x menos infinito até zero. Em zero, o potencial muda para V0 e permanece assim até o x igual a mais infinito. Então, nesse caso, nós vamos imaginar uma partícula representada por uma função de onda que caminha da esquerda para a direita. Ela vem desde o x igual a menos infinito e vai até o x igual a mais infinito. Se você lembrar, a força é menos a derivada do potencial, né? Então, no ponto x igual a zero é o único ponto onde vai ter uma força, e essa força ela vai apontar para a direção do x negativo. Basicamente, a partícula vai caminhar e quando ela chegar no x igual a zero, ela vai sentir uma força que vai empurrá-la no sentido contrário do seu movimento, né? Nesse sentido, a gente tem duas condições para esse potencial. Uma que é quando a energia mecânica é maior do que a altura do degrau, V0, e outra quando a energia mecânica é menor do que a altura do potencial V0. Na primeira situação, a gente tem aqui a energia mecânica muito mais alta do que a base do potencial, então essa diferença aqui seria a energia cinética da partícula nessa região, né? Então aqui nós temos uma energia mecânica menos a energia potencial é a energia cinética. Depois que a partícula passa pelo ponto x igual a zero, a energia cinética da partícula diminui, porque é essa distância que diminui. Então a partícula ela vem com uma velocidade e depois ela muda de velocidade. Na segunda situação, quando a energia é menor do que a altura do potencial, nós temos uma energia cinética aqui mais baixa, né? Essa diferença diminuiu, mas nessa região, para quando x é positivo,
nós temos a situação em que a energia mecânica menos a energia potencial resulta num valor negativo. Classicamente, essa região é proibida, então aqui seria um ponto de retorno. Basicamente, a gente pode interpretar que a força exercida pelo potencial no ponto x0 faz com que a partícula volte, né? Que a partícula seja refletida pelo degrau. Então a partícula viria aqui de menos infinito, chegaria em zero, sofreria a ação da força do potencial e seria dirigida ao x negativo novamente. Na primeira situação, essa força não é suficiente para parar a partícula, mas ela produz uma redução da energia cinética da partícula. Bom, essa discussão foi feita de um ponto de vista clássico. Agora a gente vai resolver esse problema do ponto de vista da mecânica quântica. E para isso a gente vai usar a equação de Schrödinger. Como esse potencial não varia no tempo, eu vou usar a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Como a gente viu na aula passada. Basicamente, a gente vai ter que resolver essa equação para as duas regiões, a região do x negativo e a região do x positivo, e também para as duas situações, quando a energia for maior do que a altura da barreira e quando a energia for menor do que a altura da barreira. Então a gente pode pegar a equação de Schrödinger, poder fazer alguma manipulação com essas constantes aqui, isolar elas nesse termo e chegar nessa equação diferencial. A derivada segunda de psi de x em relação a x mais k2 vezes psi de x é igual a zero. Eu espero que essa equação seja familiar para vocês, porque é justamente a equação diferencial que representa uma onda, né? E esse valor K2 ele é importante para a solução dessa equação diferencial, sendo K2 igual a esse termo aqui, né? Então, nós teremos basicamente uma solução psi1 para a região 1 e uma solução psi2 para a região 2. Aqui nós temos duas ondas, uma se movendo para a direita, outra se movendo para a esquerda. E aqui nós temos também duas ondas, uma se movendo para a direita e outra se movendo para a esquerda. Atenção para o fato de que as duas soluções, apesar delas serem idênticas, elas têm as constantes diferentes. Enquanto num caso a energia potencial é nula, no outro a energia potencial é V0. Então, K1 aqui se refere a constante K para a região 1, onde a energia potencial aqui é nula. E o K2 é a constante que se refere à solução da região 2, onde a energia potencial é V0. Então vamos trabalhar essas soluções do ponto de vista das propriedades das funções de onda que a gente discutiu na última aula. Basicamente, a gente vai ter que impor as condições de continuidade da função e da sua derivada. Mas antes disso, para resolver esse problema de uma forma mais fácil, eu vou usar uma argumentação aqui. Então, basicamente, eu vou pensar que aqui no ponto x0 é um obstáculo, né? Então a função de onda ela vem da esquerda para a direita, ela encontra esse obstáculo, e depois que ela passa para o obstáculo, ela viaja livremente para x positivo, né? Sem encontrar, em princípio, nenhum obstáculo. Não está definido aqui no problema que depois acontece alguma coisa nessa função de onda. Então, basicamente, o que eu vou argumentar com vocês é o seguinte: um termo na região 2 de uma onda se propagando para a esquerda, ele tem que ser nulo. Então, para isso, eu tenho que anular esse termo aqui. O d tem que ser zero, né? No entanto, como tem um obstáculo aqui em x igual a zero, eu tenho que manter tanto a onda incidente quanto uma onda refletida nos termos a e b como sendo diferentes de zero, né? Então essas duas equações elas passam por uma simplificação, cancelando esse termo aqui, né? Então nós temos que que a função de onda psi1 para a região 1 é a vezes uma onda que se propaga para a direita, mais b vezes uma onda que se propaga para a esquerda. E psi2
é c vezes uma onda que se propaga para a direita. Agora sim, a gente tem que impor que a função de onda ψ1 no ponto de x igual a zero, ela tem que ser igual à função de onda ψ2 no ponto de x igual a zero. Eu vou deixar isso aqui para você fazer em casa para fixar esse conceito. Mas quando a gente aplica o x igual a zero na função ψ1, a gente chega nessa equação, a mais b. E quando a gente aplica o x igual a zero na função ψ2, a gente chega nessa expressão, c. Então, a mais b tem que ser igual a c para que a função de onda seja contínua no ponto x igual a zero. Uma outra propriedade da função de onda seria que a sua derivada no ponto x igual a zero tem que ser contínua. Isso aqui eu também vou deixar como exercício para vocês, mas basicamente é pegar a função de onda ψ1 e derivar em relação a x e calcular o valor dessa derivada no ponto x igual a zero. Aí você vai chegar à conclusão de que essa derivada é ik1 vezes a menos ik1 vezes b. O mesmo deve ser feito para a função de onda ψ2 e aplicar que no ponto x igual a zero tem que ser igual à derivada de ψ1 no x igual a zero. E essa derivada no ponto x igual a zero, do ψ2, é igual a ik2 vezes c. Então aqui a gente tem duas condições que devem ser satisfeitas para a gente determinar as funções ψ1 e ψ2 de forma a conseguir solucionar esse problema. Então nós temos um sistema de equações com duas equações, porém nós temos três incógnitas, A, B e C. Como a gente resolve esse problema? Bom, basicamente você tem que lembrar que a função de onda ela tem aquela quinta propriedade que diz que a sua integral tem que ser normalizável. Então, a gente tem que escrever as duas funções de onda, a ψ1 e a ψ2, a ψ1 para a região 1 e a ψ2 para a região 2, em termos de uma única constante. E eu vou dizer que tem que ser igual à constante A. Porque a constante A ela vai dar, basicamente, a condição inicial, a onda que vem inicialmente de x igual a menos infinito. Antes de todo o processo de interação com esse potencial. E eu vou determinar essa constante A através da integral de normalização. Então, quando eu integrar a função ψ de menos infinito até mais infinito, usando as funções ψ1 e ψ2 para definir a função de onda no problema total, então eu vou encontrar o A que faz com que toda essa função seja normalizável. Então o que eu tenho que fazer é achar os valores de B e C em função de A. Então se eu pegar essa segunda equação aqui, K1 vezes A menos K1 vezes B é igual a K2 vezes C, e eu substituo aqui no lugar do C A mais B, porque C é igual a mais B, então eu obtenho que o B é igual a isso aqui, K1 menos K2 dividido por K1 mais K2 vezes A. Eu posso pegar esse valor de B aqui, voltar nessa equação 2, substituir no valor de B aqui, como está feito aqui, e isolar o C em função de A. Quando eu faço isso, aqui tem uma álgebra a se fazer, eu encontro que o C é igual a 2K1 dividido por K1 mais K2, tudo isso vezes o A. Então aqui a gente conseguiu determinar os valores de B e C em função de A. Dessa forma, a gente consegue substituir os valores de K1 e K2 que a gente tinha lá no começo, e obtém o valor final para as expressões de B e de C em função da energia mecânica da partícula e da altura do potencial. E assim a gente consegue determinar as funções de onda para a região 1, que é x negativo, e para a região 2, que é x positivo. Você pode pensar, professor, mas qual é o valor em x igual a zero? Na verdade, tanto faz, qualquer uma dessas funções aqui poderia ter o sinal de igual aqui, porque a gente impôs a continuidade
no x igual a zero, né? Então as duas funções vão retornar o mesmo valor. O que a gente não pode fazer é definir as duas no ponto x igual a zero, apenas uma delas. Muito bem, nós definimos a função de onda, conseguimos calcular a função de onda para esse problema, na situação 1, quando a energia é maior do que a barreira, mas na verdade o que a gente quer saber é outra coisa. A gente não quer exatamente a função de onda, porque, como a gente discutiu antes, a função de onda ela não é um parâmetro que a gente possa fazer um experimento para determinar a função de onda, né? A gente faz esse exercício da função de onda porque a gente quer calcular algum observável. Nesse caso, a gente tem dois observáveis que são peculiares, muito específicos para esse problema, e que vão ajudar a gente a ter uma intuição a respeito da equação de Schrödinger, né? E nesse caso é o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão. O que eu quero saber é, dado que tem uma função de onda vindo da esquerda para a direita, encontrando esse potencial no ponto x igual a zero, qual é a probabilidade de que essa partícula seja refletida e qual é a probabilidade de que essa partícula seja transmitida. Veja só, a gente admitiu que o termo B, né, a gente tinha três termos, o A, o B e o C, o termo B se referia a uma onda que é refletida na direção do x negativo, né? Então o que a gente quer fazer é calcular que fração dessa onda é refletida. Para isso a gente vai determinar o coeficiente de reflexão. O coeficiente de reflexão ele vai ser dado pela velocidade na região 1 vezes o B ao quadrado e a velocidade na região 1 vezes o A ao quadrado. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês aqui. A velocidade vezes a probabilidade, ela dá o fluxo de partículas, né? Então aqui a gente tem um termo que dá o fluxo de partículas viajando para a esquerda, na direção de x negativo, né? X menos infinito, e aqui a gente tem o fluxo de partículas na direção x igual a zero, né? Na direção do x igual a zero, né? Então aqui é o termo de fluxo de partículas refletidas e aqui é o fluxo de partículas incidentes. E o termo de reflexão é a fração que essa reflexão representa do total incidente, né? Com um pouco de matemática, você vai chegar a essa conclusão de que o coeficiente de reflexão é K1 menos K2 dividido por K1 mais K2, tudo isso aqui ao quadrado. Veja só, classicamente não havia uma situação de reflexão nessa situação 1, né? Mas ela é prevista pela mecânica quântica. Agora vamos calcular qual é o coeficiente de transmissão, qual é a probabilidade da partícula ser transmitida. Veja só, uma partícula única incidente nesse degrau, ou ela vai ser transmitida ou ela vai ser refletida. O que a gente quer saber é qual a probabilidade disso acontecer. E no caso do coeficiente de transmissão, a gente vai adotar uma filosofia parecida com o coeficiente de reflexão, com exceção de que agora quem multiplica aqui a probabilidade é a velocidade na região 2, né? Lembra que aqui a velocidade muda, né? Então nós temos aqui V2 vezes C2 dividido por V1 a 2. Então com um pouco de álgebra, você vai chegar à conclusão de que o coeficiente de transmissão é 4 vezes K1 vezes K2, tudo isso dividido por K1 mais K2 ao quadrado. O que eu quero que você perceba é que a soma da reflexão com a transmissão, a soma do coeficiente de reflexão com a soma do coeficiente de transmissão, ela dá 1, né? Então, a partícula que chega, realmente, ou ela vai ser transmitida ou ela vai ser refletida, né? E a soma das duas probabilidades dá 100%. Né? A partícula não desaparece, tem uma conservação de partículas, né? Tem uma conservação de probabilidade. Uma coisa que me ocorreu agora é que você pode estar se perguntando por que o B ao quadrado, por que o A ao quadrado e por que o C ao quadrado, eles se refletem a probabilidade. Bom, basicamente pela forma da função de onda, né? E elevado a ikx. Né? Quando você pega essa função vezes o seu complexo conjugado, essa função oscilatória vai dar 1, então você vai ter, na verdade, essas constantes ao quadrado saindo para fora da integral. Bom, note novamente que
Esse termo de reflexão é não nulo na mecânica quântica, coisa que não é prevista pela teoria clássica. Agora vamos ver o caso da situação 2, que é quando a energia mecânica é menor do que a altura do potencial. Aqui nós vamos adotar a mesma argumentação para chegar à conclusão de que D igual a zero, ou seja, uma vez que a onda consiga adentrar a região 2, não existe um obstáculo que faça com que ela retorne. Então não tem esse termo de uma onda se propagando para a esquerda na região de x positivo. Então nós temos também as duas ondas, assim como no caso anterior, só que aqui nós temos uma diferença fundamental, que é o seguinte: agora na região K2, o termo E menos V0 ele vai dar um sinal negativo, né? Então, para representar isso de uma forma clara aqui, o que eu vou fazer é inverter esse termo, vou colocar V0 menos E, né? Que agora aqui na região 2 vai dar um valor positivo, mas eu vou pegar o sinal negativo que daria aqui nessa subtração, vou colocar um menos 1 multiplicando aqui na frente, mas a raiz de menos 1 é I. Então, o K2 é um número complexo aqui, né? Então, quando eu pegar esse K2 e colocar na função ψ2, o que eu tenho aqui agora é uma função real, é uma exponencial que depende de x com um valor negativo aqui, porque I vezes I vai dar menos 1, né? Então, essa aqui é uma exponencial decrescente e assintótica. Veja, a gente viu isso na aula passada, quando a energia é menor do que o potencial, a função ela tem que ser assintótica, né? Então, basicamente aqui, como a energia é maior do que o potencial, a gente vai ter uma solução oscilatória, mas quando chegar aqui, a gente tem que ter uma solução assintótica. Agora, assim como no caso anterior, a gente tem que impor as propriedades da função de onda. A função de onda ψ1 e a função de onda ψ2 no ponto x igual a zero, elas têm que ser iguais. Então, novamente, A mais B vai ser igual a C. E, no caso da derivada, a gente vai ter que calcular a derivada do ψ1, que vai ser igual do que no caso anterior, mas agora a derivada do ψ2 vai ser esse termo aqui, que não vai ter mais o número imaginário I aqui, né, o número complexo. Mas ainda assim, a função e a derivada elas têm que ser contínuas, né? Então agora a gente tem, de novo, um sistema com duas equações e três incógnitas, né? E a gente vai tentar novamente achar os valores de B e C em função de A. Pegando A mais B, que tem aqui, substituindo na segunda equação aqui, a gente chega que B é igual a K1 menos IK2 dividido por K1 mais IK2, tudo isso vezes A. A gente pode pegar esse novo valor de B que a gente obteve, substituir aqui, né? E a gente teria essa expressão, isolando o C, a gente vai ter que o C vai ser igual a 2 vezes K1 dividido por K1 mais IK2, tudo isso vezes o A. Então aqui a gente conseguiu as duas constantes B e C em termos de A, né? Agora vamos tentar calcular o termo de reflexão. Novamente, a reflexão vai ser V1 vezes a probabilidade, só que agora a probabilidade, o termo B, não é mais um número real, agora ele é um número complexo, então o B ao quadrado a gente tem que calcular desse jeito aqui, B estrela vezes B. E embaixo nós temos a mesma coisa, só que para a onda incidente, V1 vezes A estrela vezes A. E substituindo os valores aqui, com alguma álgebra a gente chega à conclusão de que R, que é o coeficiente de reflexão, é igual a 1. Ou seja, nenhuma partícula vai ser transmitida nesse caso aqui. Então, se a energia for menor do que a barreira de potencial, mesmo você tendo a função oscilatória na região 1 e a função assintótica na região 2,
nenhuma partícula é considerada como sendo transmitida, né? Mas, o que acontece com a função de onda na região 2, né? A gente pode ver que a função de onda na região 2 ela está associada com uma probabilidade de se encontrar partícula na região 2. A gente pode calcular essa probabilidade como sendo π ao quadrado. A gente pode dizer ao quadrado porque a função π2 nessa região 2 ela é um número real, né? Então a gente tem que essa aqui é a probabilidade de se encontrar partícula nessa região. Então a probabilidade ela cai com uma exponencial desse jeito aqui, né? Aqui eu vou tentar calcular qual é a distância em x que a onda tem que percorrer para que a sua probabilidade caia pela metade, né? Caia pela metade, mais ou menos aqui. Então o p de x, que é igual a metade do p0, que é p de x igual a zero aqui, né? Ele vai ser igual a isso aqui, ó, π da região 2 ao quadrado, para o ponto x meio que eu quero determinar, dividido por π2 π da região 2 ao quadrado no ponto x igual a zero, então vai ser igual a menos 2k2 vezes x, né? Então, com alguma álgebra aqui, isso tudo aqui eu quero que seja igual a meio, né? Então, aí você chega à conclusão de que o x meio é ln de 4 dividido por k2. Tá? Então existe uma probabilidade não nula de você encontrar a partícula nessa região, mas essa partícula ela vai ser encontrada aqui, mas ela vai estar sempre tentando retornar para x menos infinito. Né? Então o que isso representa, basicamente, é que a partícula consegue adentrar a região classicamente proibida, mas ela vai sempre ter a tendência de voltar logo em seguida, né? Então, essa probabilidade ela só vai dar o quanto que as partículas conseguem adentrar nessa região, ou basicamente quantas partículas vão conseguir adentrar essa região antes de começar a sua trajetória de retorno. Então aqui tem uma ilustração de como seria a função de onda nesses dois casos. Então a gente tem uma função de onda incidente com um comprimento de onda definido, e depois que ela adentra na região 2, o comprimento de onda aumenta, porque o momento diminuiu. Já aqui na situação 2, quando a energia é mais baixa que a altura da barreira, você tem aqui uma função de onda, mas quando você entra dentro da região 2, a função de onda cai exponencialmente e não há propagação para a direita, né? Então esse aqui é um exercício típico de uma barreira de potencial. É uma situação que vai ser útil para representar algumas situações de um obstáculo, no caso de uma partícula num sistema quântico, né? Mas ela é bastante ilustrativa para mostrar esse caráter não clássico de você encontrar a partícula em regiões de energia cinética negativa, em regiões classicamente proibidas. Uma coisa interessante de se analisar é qual é o coeficiente de reflexão e de transmissão para o caso dessa razão da energia mecânica pela altura da barreira, né? Então, como a gente viu, se a energia mecânica for mais baixa do que a altura da barreira, então o coeficiente de reflexão ele é 1. A partir daí, o coeficiente de reflexão começa a diminuir exponencialmente. Até o valor dessa razão ser igual a 1, a transmissão é igual a zero, né? A partir daí, a transmissão começa a crescer, né? Então, quanto maior for a energia em relação à altura da barreira, maior é a probabilidade da partícula ser transmitida e menor é a probabilidade da partícula ser refletida. Mas note que esses valores eles são assintóticos, né? Eles são curvas que tanto a transmissão nunca vai ser exatamente igual a 1, vai ser sempre um pouquinho menor do que 1, e a reflexão também nunca vai ser zero, vai ser sempre um pouquinho maior que zero, né? O que é contra o senso da física clássica. Agora a gente vai analisar um outro potencial, que é o potencial barreira, né?
A gente viu o potencial degrau, que era quando o potencial num determinado ponto subia de 0 até V0 e permanecia assim até o x igual a infinito. Mas nesse caso agora, a gente vai ver a subida do potencial em x igual a zero, mas quando o x for igual a A, o potencial cai novamente para zero. Né? A gente chama isso de potencial barreira, porque essa região 2 aqui funciona como uma barreira para a partícula. Né? E a gente vai ter agora a região 1 e a região 3 com as mesmas características, e só a região 2 diferente. Mas mesmo assim, a gente vai ter a situação quando E é maior do que a altura dessa barreira, e a energia mecânica também quando ela for menor do que essa altura de barreira. Né? Então, nesse caso, a gente teria que resolver a equação de Schrödinger 6 vezes e aplicar a continuidade no ponto x igual a zero e no ponto x igual a A para as duas situações. Né? Esse problema em específico, eu vou me concentrar apenas na situação 2, né? Que é quando a energia é menor do que a altura da barreira. Porque esse problema ele é muito importante para a física quântica e ele tem implicações tecnológicas muito importantes. Eu não vou gastar tempo para o caso da situação 1, porque a conta ela é razoavelmente simples, mas o ganho que a gente consegue de entendimento da equação de Schrödinger não é muito diferente do que a gente já obteve no exemplo anterior. Já para esse caso, da energia menor do que a altura da barreira, o ganho de entendimento da física quântica é enorme. Então, basicamente, eu vou resolver esse problema também usando a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, basicamente, eu vou usar a mesma argumentação para cancelar o termo que depende de D, ou seja, a onda refletida nessa região 3 aqui. Né? Note que eu defini como ψ1 a função de onda na região 1, ψ2 a função de onda na região 2 e ψ3 a função de onda na região 3. Né? Mas, olha aqui, os termos A, B e C, eles são da função de onda 1 e 3. Né? Então nós temos uma função, uma onda caminhando na direção da esquerda para a direita em x negativo, da direita para a esquerda em x negativo, e aqui é depois da barreira, uma onda caminhando da esquerda para a direita em x positivo. E, no caso do ψ2, a gente vai ter os termos f e g para representar a função de onda nessa região 2. Assim como no caso anterior, na região 2 aqui, a gente vai ter essas duas situações. Né? Para quando a energia for menor do que a altura da barreira, a gente também tem uma função que ela é real, justamente porque aqui, nessa diferença aqui, a energia mecânica menos o V0 vai dar um termo negativo dentro da raiz do cálculo do K2. Né? E para o caso de E maior do que V0, a gente tem a função oscilatória. Então, basicamente, a gente vai ter aqui uma função com um comprimento de onda. Quando vai chegar na região 2, o comprimento de onda vai aumentar. E depois, na região 3, o comprimento de onda volta a ser igual ao da região 1. Né? Mas, como eu disse, a gente vai se concentrar nesse caso aqui. Para isso, a gente tem que impor a condição de continuidade dadas as propriedades da função de onda. Né? Então, a gente vai ter que impor que a função de onda ψ1 e a função de onda ψ2 são iguais no ponto x igual a zero. As derivadas de ψ1 e ψ2 em relação a x também têm que ser iguais no ponto x igual a zero. E, adicionalmente, a gente vai ter que impor que a função de onda ψ2 e a função de onda ψ3 são iguais no ponto x igual a A e que as derivadas de ψ2 e de ψ3 são iguais também no ponto x igual a A. Eu vou deixar essa álgebra para vocês treinarem um pouco, mas essa primeira equação vai resultar em A mais B é igual a F mais G. A segunda vai resultar nisso aqui, IK1 A vezes A menos B é igual a K2 vezes F menos G. Essa segunda imposição na função de onda
vai gerar F vezes E elevado a K2 vezes A, mais G vezes E elevado a menos K2 vezes A. Veja que aqui a gente está calculando essa função real da região 2 no ponto x igual a A, e no psi3 a gente volta a ter a função oscilatória, que calculada no ponto x igual a A tem que ser igual a essa função real aqui, né? Olha o I aqui indicando uma solução oscilatória, né? E na segunda implicação da derivada aqui, nós temos K2 vezes F, E elevado a K2 vezes A, mais G vezes E elevado a menos K2 vezes A. Tudo isso aqui é igual a IK3 vezes C, E elevado a IK3 vezes A. Eu sei que isso aqui é uma algebrinha que vai dar um trabalho, mas é importante que vocês façam no caderno de vocês para praticar. Então, novamente, a nossa intenção é calcular os valores de grandezas mensuráveis, e nesse caso a gente vai calcular o coeficiente de transmissão. Novamente aqui a gente vai calcular o fluxo de probabilidade, que é a velocidade vezes a amplitude da probabilidade. E no caso da gente querer calcular qual é a fração de transmissão, o que a gente quer fazer é calcular a razão entre o fluxo de probabilidade para a direita, aqui nessa região 3, dividido pelo fluxo de probabilidade para a direita na região 1. Então, o fluxo de probabilidade para a direita na região 3 é dado por V3 vezes C asterisco vezes C. E o fluxo de probabilidade para a direita na região 1 é V1 vezes A estrela vezes A. Note que a diferença entre a energia e o potencial na região 1 e a diferença entre a energia e o potencial na região 3, ela é igual, né? Elas são iguais, essas diferenças. Então isso aqui quer dizer que a velocidade das ondas ou das partículas é igual. Então a gente pode cortar esse termo aqui, e a transmissão vai ser C estrela vezes C dividido por A estrela vezes A. E aí vai dar tudo isso aqui, ó. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de alfa, dividido por 4 vezes E sobre V0, vezes 1 menos E sobre V0. Tudo isso aqui elevado a menos 1. Né? Seno hiperbólico é uma função chamada de transcendental. Né? Então essa aqui é o seno hiperbólico, é a definição do seno hiperbólico. Né? Assim como a fórmula de Euler, a gente pode definir o seno como uma exponencial complexa. Se a gente definir simetricamente uma função com integral real, a gente tem a definição do seno hiperbólico. Né? E o alfa, ele é dado por K2 vezes A. A é a largura da barreira, K2 é o número de onda na região 2. Né? Tudo isso aqui dá essa raiz aqui. Ó. Se você resgatar nos slides anteriores o valor de K2, você vai ver que é tudo isso daqui. Essa expressão para o cálculo da probabilidade de transmissão é uma expressão completa, né? Ela é válida para qualquer altura de barreira, para qualquer largura de barreira, mas a gente pode adotar um limite para quando o alfa é muito maior do que 1, né? Sendo o alfa esse K2 vezes A. O K2 ele tem uma relação com o quão rápido essa função de onda assintótica vai a zero aqui dentro da região 2. Então, quando esse alfa for muito maior do que 1, a gente pode adotar essa aproximação 16 vezes E sobre V0, tudo isso vezes 1 menos E sobre V0, vezes a exponencial de menos 2 alfa. E se você olhar aqui, exponencial de menos 2 alfa é exponencial de menos 2 vezes K2 vezes A, onde A é a espessura é a largura dessa barreira. Então, nesse caso aqui, estando definidos a energia mecânica e a altura dessa barreira de potencial, o coeficiente de transmissão só depende da largura dessa barreira de potencial. Então isso aqui é uma expressão bastante utilizada justamente para calcular qual é a probabilidade de transmissão da partícula incidindo daqui para cá. Note que, classicamente, a gente prevê que a função, quando chega em x igual a zero, sinta uma força que a repila de volta para x igual a menos infinito.
justamente porque essa região seria uma região classicamente proibida. No caso da mecânica quântica, o que acontece é que a partícula consegue adentrar essa região e dependendo de quão forte é o decaimento assintótico nessa região, pode acontecer de ocorrer uma transmissão de partícula para a região 3. Esse é um efeito puramente quântico e é um efeito chamado de efeito de tunelamento. Então aqui é uma região de barreira proibida, mas mesmo assim a partícula consegue atravessar com uma probabilidade não nula. Se a gente olhar a função de onda, como ela fica nessa situação, o que acontece é que ela tem um comportamento oscilatório aqui, depois ela tem esse comportamento assintótico e volta a ter um comportamento ondulatório nessa terceira região. E olhando a função de onda nos pontos de transição, como a gente tem que impor a continuidade tanto da função quanto da derivada, o que acontece basicamente é o seguinte: se a função de onda que vem caindo aqui assintoticamente, quando ela chega no ponto A, ela ainda tem uma amplitude não desprezível, o que acontece é que dá origem a uma nova onda. Então, quanto mais baixa for essa amplitude, depois do decaimento aqui, menor vai ser essa onda. Então, tudo depende aqui de quão forte cai essa exponencial e também qual é o valor de A. Né? Então, esse aqui é um resultado extremamente importante da mecânica quântica, é um efeito que não pode ser descrito com uma teoria clássica e ele pode ser calculado de forma bastante elegante com a equação de Schrödinger. E ele é um efeito muito importante, porque ele pode ser mensurado. Então, por exemplo, se a gente imaginar os elétrons num material metálico, né? Então aqui tem os elétrons dentro de um metal. Para que ele saia do metal, ele tem que vencer uma barreira de potencial com uma altura W, onde W é a função trabalho. Vocês devem se lembrar disso das aulas de efeito fotoelétrico, né? Onde tinha um desenho parecido com esse, onde eu desenhava um elétron aqui assim, e para que ele fosse liberado do metal, ele tinha que ganhar uma energia igual à função trabalho. Né? Então, se eu aproximo outro metal igual, o que acontece é que essa largura, essa distância entre os metais, que a gente pode chamar de A, é justamente a largura do potencial. E no final o que a gente tem é justamente esse potencial barreira, e aqui vai ter um elétron, por exemplo, nesse nível de energia, que está numa energia mais baixa do que a altura da barreira. Então existe uma probabilidade não nula de que esse elétron que está nesse metal transicione para esse outro metal, né? E é uma probabilidade que depende da altura da barreira, da energia mecânica do elétron e da largura dessa barreira, né? Ou da distância dos dois metais. Existe uma forma, apenas para constar, de você promover uma preferência, né, dos elétrons, porque nessa situação tanto faz um elétron vir daqui para cá ou daqui para cá, né? É equivalente. No entanto, se você aplica uma diferença de potencial entre os dois metais, sendo um deles num potencial mais baixo, você acaba dando preferência para que os elétrons desse metal sofram o efeito de tunelamento para esse segundo metal, justamente porque essa altura aqui vai ser menor do que a altura de um elétron aqui, por exemplo, né? Então aqui tem uma probabilidade maior do elétron tunelar daqui para cá do que daqui para cá. Então tem uma preferência de fluxo, né, de direção de fluxo dos elétrons. Além disso, você também pode ter a situação de ter dois metais diferentes, com duas funções de trabalho diferentes. Então aqui, mesmo sem ter uma diferença de potencial aplicada, você tem uma preferência de um elétron que está aqui tunelar para o outro material, enquanto que aqui você teria uma preferência muito maior dos elétrons virem daqui para cá, né?
Então você deve estar se perguntando, mas será que isso é realmente possível? Será que quando eu tenho dois metais e aproximo eles, mesmo sem encostar, mesmo sem ter contato elétrico, pode ser que tenha a transferência de elétrons de um metal para o outro? Será que isso é realmente possível? Isso é tão absurdo, na verdade? É tão contrassenso da nossa intuição clássica, mas na verdade esse efeito ele ocorre sim, né? E, inclusive tem o microscópio de tunelamento, ele é totalmente baseado nesse fenômeno. O microscópio de tunelamento ele funciona basicamente por meio de uma ponta de prova, né, muito aguda, né, você tem uma amostra que estaria aqui representada por esse cinza escuro, você aplica uma diferença de potencial de forma a produzir uma preferência dos elétrons transicionarem da amostra para a ponta, né, ao mesmo tempo que você consegue medir essa corrente de elétrons usando um pré-amplificador e um amplificador para aumentar esse sinal, porque ele é muito fraquinho, né? Você também tem aqui uma comparação com um determinado nível de corrente que é ajustável, né? Justamente para você poder ter muito mais sensibilidade nessas medidas. Esse valor vai para um computador que armazena os resultados e tem aqui um movimentador da amostra para você poder fazer a varredura da superfície usando essa corrente de tunelamento, né? Então, basicamente, o microscópio ele tem duas formas de funcionamento, que é a ponta em altura fixa e você mede as variações de corrente de tunelamento. Lembrem-se, a taxa de transmissão de tunelamento, ela depende da distância entre essas duas superfícies, né? Que é a largura da barreira, né? Então, mantendo a ponta em altura fixa e variando a sua posição, a diferença de corrente de tunelamento representa justamente a diferença de relevo da amostra, né? Só um comentário de que como o coeficiente de transmissão ele depende exponencial de menos distância, então ele é bastante sensível, né? Pode ser que tenha uma altura aqui onde a corrente seja tão baixa que já não tenha mais sinal no microscópio. Por isso que tem um outro modo de funcionamento que é para cada posição da varredura lateral aqui, o sistema computacional ajusta a ponta para que você tenha corrente constante. Você ajusta a altura da ponta procurando uma altura que dê uma corrente de tunelamento sempre constante. Aí o que acontece? Você garante que consegue medir qualquer altura. Então esse aqui é um método mais rápido, porque a ponta ela só percorre aqui em velocidade constante, você vai adquirindo as correntes de tunelamento, mas você pode ter regiões onde você vai perder a informação de relevo porque está muito distante, né? Então a corrente fica muito baixa, ou então você vai ajustando a altura da ponta a cada ponto de medida, justamente para conseguir medir os detalhes, de todos os detalhes da superfície, mas para cada ponto você tem que fazer um ajuste da posição. Por isso esse modo de funcionamento demora um pouco mais, né? Aqui tem uma imagem de grafite mostrando a distribuição atômica na superfície da grafite, né? Então aqui tem uma variação de corrente de tunelamento justamente por você ter uma variação do relevo na distribuição atômica, né? Esse aqui é uma imagem da representação da distribuição cristalográfica dos átomos de carbono, para você ver que eles têm aqui essa mesma distribuição. Aqui seriam imagens de nanopartícula de platina, e aqui a foto do Heinrich Horher e o Gerhard Binning, que foram os dois cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1986 pela invenção do microscópio de tunelamento. Esse equipamento, você pode dizer que deu origem a uma nova área da física, que seria a física de superfícies, né? Examinar a distribuição atômica nas superfícies dos materiais é exatamente uma área que tem muita contribuição vinda do microscópio de força atômica e de tunelamento, e justamente vem a inaugurar uma nova área de física de materiais.
Mas a gente tem que conversar um pouco a respeito da representação da partícula livre, né? Como eu disse na aula passada, uma partícula livre não pode ser representada por uma única onda. Se a gente for calcular o valor da constante A para aquelas funções de onda que a gente obteve no começo da aula, a gente vai ver que aquelas funções elas não podem ser normalizáveis. Elas não podem ser normalizadas. Veja só, aqui a partícula ela encontra uma barreira de potencial, mas ela está essencialmente livre, ela não está aprisionada. Então, a gente tem que representar essa partícula como uma soma infinita de funções oscilatórias, né? Como a gente discutiu na aula passada. Então, teria aqui um pacote de onda que representaria uma probabilidade de você encontrar a partícula mais ou menos nessa região. Tem aqui uma dispersão de probabilidade, mas o que acontece é que a gente tem que somar diversas ondas para formar esse pacote, né? Então, cada onda teria em si um momento associado, por isso uma energia mecânica total associada, né? Então, quando a gente representa um pacote de onda, como esse aqui, que está desenhado aqui, o que a gente tem como resposta para a probabilidade seria o quadrado dessa função de onda. Aqui está só um desenho da parte real, mas do quadrado da função de onda convencional, que é uma função complexa, de um pacote assim seria uma gaussiana, né? Então o que eu vou mostrar aqui é uma animação, né, desse pacote de onda formando essa gaussiana de probabilidade de você encontrar a função de onda. Você tem essa distorção em vários picos justamente porque cada onda é refletida num determinado instante, e aqui você vê o efeito de tunelamento, justamente uma certa probabilidade que ocorre nessa região 3, que é pequena em relação a essa daqui, mas é justamente pelo fato de que essa barreira é bastante estreita. Aqui tem a função de onda em termos de K, que seria a transformada de Fourier dessa função de onda em termos de X, né? Então é uma função de onda no espaço dos momentos. O que a gente vê aqui nessa animação é que antes tinha um pico aqui no momento positivo, porque só tinha uma gaussiana andando da esquerda para a direita, mas agora a gente tem um pico menor aqui, que representa essa função de onda que continua andando da esquerda para a direita, mas uma grande reflexão para um momento, para um K negativo, logo um momento negativo, que é desse pacote indo para a esquerda. Então agora eu estou mostrando uma reflexão em uma barreira mais larga, 10 vezes mais larga. Então a gente vê aqui uma componente da função de onda que é não nula, mas é muito pequenininha, depois ela se anula, mas nenhuma parte é transmitida, né? Então, nessa espessura, a barreira já começa a se comportar como se fosse a função degrau lá do começo da aula, né? Então, aqui a gente tem a função de onda no espaço dos momentos, aqui a gente não tem mais nenhuma, no final a gente não tem nenhuma contribuição do momento positivo, apenas do momento negativo, justamente mostrando que todo o pacote foi refletido, né? Então, o caso da função degrau seria o caso limite de uma barreira com a largura infinita, né? Com a espessura infinita, né? Pensando naquele modelo dos elétrons presos no metal, né? Seria como se um elétron chegasse na superfície, ele não tem energia suficiente para transpor a barreira de potencial, ela não tem a energia excedente da energia da função trabalho, então ele é refletido de volta para dentro do metal, né? Bom, então o resumo da aula de hoje é que nessa aula nós começamos a ver as soluções da equação de Schrödinger, vimos a solução para o potencial degrau, né? Se a energia for maior do que o degrau, ocorre uma reflexão que é diferente da física clássica, onde não é prevista nenhum tipo de reflexão quando a energia é maior do que o degrau, e também quando a energia é menor do que o degrau, você vê uma probabilidade de encontrar as partículas na região classicamente proibida, e que também é uma coisa característica da mecânica quântica. Também vimos o potencial barreira, né? Vimos que existe uma probabilidade de que a partícula ela atravesse uma região classicamente proibida. Esse é chamado de efeito túnel, é um efeito puramente
puramente quântico, não pode ser explicado pela física clássica em nenhuma forma, né? E ele tem uma aplicação tecnológica muito grande, como por exemplo nos microscópios de tunelamento. Existem outras aplicações, como por exemplo no diodo de tunelamento, que são aplicações em dispositivos semicondutores, mas isso a gente vai deixar para ver mais para frente, lá em Física Moderna 2. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais soluções da equação de Schrödinger, né, a segunda parte desse vídeo, que são os primeiros potenciais aprisionadores que a gente vai ver nesse curso, o poço quadrado infinito e o poço quadrado finito. Então, até o próximo vídeo.